Hoje a gente quer trabalhar um pouquinho essa questão e também uma outra lenda que corre a boca miúda, não sei se acontece aí, mas que tem muita gente que não paga o simples e aí depois vai lá e parcela e fala que o contador não mandou. Graças a Deus nós não temos nenhum cliente assim não. Os nossos clientes todos andam em dia, pagam o simples. Isso aí. Mas isso também vai sofrer um impacto aí com a reforma tributária. Então, a gente precisa debruçar sobre esse tema, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa tomar decisão rápida e eu espero que a gente consiga contribuir com vocês de alguma forma para incentivar um pouco esse pensamento crítico e essas decisões. Então, hoje, quem vai conduzir para nós, nesse primeiro momento, é o Bruno, o nosso consultor tributário, e depois a gente vai ter um momento de café, eu acho que vocês já viram lá o cronograma. Na sequência, a gente vai fazer uma discussão mais técnica sobre alguns pontos que o Bruno vai trabalhar, alguns pontos da lei, e ao final a gente toma mais um cafezinho ali e está liberado. O cafezinho do final é só para atrapalhar o almoço. Beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez. E agora é com o Bruno. Bom dia, gente. Coisa boa. Vocês já tomaram um cafezinho para esquentar lá, né? Coisa boa. Então, hoje, como o Luiz Fernando disse, né, a ideia é falar um pouco de reforma tributária, porém focado no futuro do Simples Nacional. Na realidade, o Simples não é nada simples. E aí a gente vai ver que, com a reforma, vai ser necessário também se preocupar. Obviamente que Luiz Fernando disse sobre o pagamento do Simples Nacional, todo mundo paga. Com a reforma, quem paga gera crédito. Quem não paga, não vai gerar crédito. E aqui, como diz o próprio subtítulo, né, como se posicionar na nova tributação. Quando a gente fala em reforma tributária, a gente está falando sobre posicionamento. Como que eu vou me posicionar em frente aos clientes, em frente aos fornecedores. Muita gente já tem mandado e-mails para fornecedores para entender como ficará, se já estão estudando acerca da reforma tributária. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, focado mais uma vez aí no Simples Nacional. Antes da gente falar de reforma tributária, a gente precisa entender como os impostos afetam as empresas. Basicamente, quando a gente fala reforma tributária, todo mundo, ou quem não conhece, não generalizando, acha que vai mudar todos os impostos. Não, a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Vamos lá. A gente pode separar os tributos ou os impostos que sejam em 3 pilares. Temos aqui os tributos sobre renda, que seria basicamente aqueles que incidem sobre o lucro, faturamento, rendimento da pessoa física ou jurídica. E a gente vê, vamos pensar em lucro. Qual que é a, entre aspas, diferença entre os dois? A tributação sobre o lucro. Como o próprio nome diz, lucro presumido, presume-se um lucro a depender da atividade da empresa. Quando a gente fala em lucro real, é sobre o lucro real da empresa. Então, meu imposto de renda, minha contribuição social, ela vai incidir, basicamente, se eu tiver lucro, no lucro real. Se eu não tiver, se eu fechar em prejuízos, logo, não pago esses impostos. Impostos desde indústria, distribuidor, varejo, e aí chega o preço final para a gente. Então, a reforma tributária, ela vem para mudar, basicamente, esses impostos aqui sobre o consumo, que aí vão incidir sobre circulação, venda, prestação de serviço e consumo da economia. A gente está falando aí das vendas, basicamente, ICMS, o ISS aí sobre o serviço, IPI sobre os produtos industrializados, PIS e COFINS, enfim. Aqui eu trago um ponto central que trata o seguinte: a reforma tributária está concentrada principalmente nos tributos sobre o consumo, que seria o nosso último pilar ali. Ou seja, ele mexe diretamente no preço do produto, na prestação de serviços, na margem da empresa e no bolso do consumidor.
Então, a nossa preocupação tem que ser, basicamente, em aquilo que vai afetar a gente, direto ou indiretamente que seja. Hoje, qual que é o maior problema que a gente encontra no Brasil? Quem é, basicamente, contador, trabalha com contabilidade, levanta a mão para mim, por favor. Bastante gente, né? Será que dá trabalho apurar imposto no Brasil hoje? Gera crédito de uma coisa, não gera crédito para outra, o ICMS vai ser de uma forma, PIS/COFINS de outra, IPI de outra. Então, hoje a gente tem a indústria que vai comprar matéria-prima e produzir, o distribuidor que vai revender e adicionar margem e tributos. Mas vamos pensar na indústria, basicamente. Tem que pagar IPI, tem que pagar ICMS, tem que pagar PIS/COFINS, uma coisa gera crédito, outra coisa não. O distribuidor, a mesma coisa. O varejo, a mesma coisa, até que chega o preço final para a gente. E aí a gente paga o produto com o imposto embutido. E aí eu estou falando que, na maioria dos casos, né, a gente vai pagar muito mais imposto do que o valor mesmo do produto. O valor final fica muito mais caro devido aos tributos. O problema histórico do Brasil hoje é a complexidade de apuração mesmo, de como eu envio informação para o governo. Eu tenho o SPED fiscal, vou dar um exemplo da DAP aqui em Minas. Eu tenho o SPED fiscal, que eu vou mostrar a apuração ali para o governo federal. Logo, tem que fazer a DAP também, na maioria das vezes, que eu vou informar a mesma coisa, porém, para o Estado. Né? PIS/COFINS eu tenho SPED, depois eu vou ter ECF, depois eu tenho ECD. No Simples Nacional eu tenho que fazer a apuração no PGDAS, enviar a Sintegra para os estados. Então, é muito complexo. Isso gera o quê? Muito erro de apuração. A reforma tributária reza a lenda que vem para facilitar essa apuração, todo esse trâmite. A pergunta é, será que vai facilitar realmente? A gente vê que a gente vai ter um período para poder fazer a transição até a reforma full, vamos chamar assim, a partir de 2033, mas terão muitos impostos a serem apurados, inclusive os novos e aqueles que vamos chamar de antigos, né? O objetivo da reforma, então, é substituir diversos tributos sobre o consumo por modelos de IVA moderno, trazendo maior transparência, não cumulatividade e simplificação operacional. Então, eu vou dividir aí os impostos em dois, né? A gente vai ver um pouco mais adiante, para ver se de fato vai facilitar ou não. O que a reforma tributária ela pretende substituir? Né? A ideia central, assim como eu disse anteriormente, é reduzir a fragmentação dos tributos sobre o consumo e aproximar um Brasil de um modelo de IVA, de Imposto de Valor Agregado, utilizado em diversos países. Então, hoje, a gente vai ter aqui, sistema atual, PIS, COFINS e IPI, são impostos federais, né? ICMS estadual e ISS municipal. O novo modelo promete fazer uma redução. Então, meu PIS e COFINS vai virar CBS, que seria contribuições sobre bens e serviços, e meu ICMS e ISS vira IBS. Porém, é um imposto que vai ser dos estados mais municípios. Quando a gente fala dessa junção, a primeira coisa que vem em mente é o quê? Os benefícios fiscais que existem hoje. E o ICMS, que para determinada empresa tem regime especial, e o ISS, que às vezes a gente tem uma alíquota fixa em uma cidade, para algum tipo de atividade, outra cidade é outra, como que ficará? Em 2033 vai acabar. Em 2033 não existirá mais esses benefícios que hoje a gente tem, né? Inclusive, a gente tem clientes que estão aqui que gozam desse benefício de regime especial de ICMS, e vai ter um comitê gestor aí do IBS que vai fazer o repasse desse valor para os estados e para os municípios. Cada um a sua parcela, obviamente, mas vai ter um comitê que vai organizar isso. E a gente vai ter o imposto seletivo para alguns produtos específicos, né? O IPI hoje ele funciona basicamente como esse regulador, vamos imaginar assim. Por exemplo, produtos que são prejudiciais à saúde
tem uma alíquota de IPI muito alta. Vamos falar do cigarro, por exemplo, cerveja. Cerveja faz mal aí para a saúde? Tanto de gente olhou com uma cara de jeito nenhum. Felipe bebe pouco, olha a carinha dele. Tá com cara que bebeu ontem. Como funciona essa escala aí? O André falou que... Não, André não, Luiz Fernando falou que ontem bebeu 8 cervejas sozinho, para dar uma animada para hoje, né? Nem estão ligando pro valor de IPI, não. Mas é isso, gente. Entendendo como ficará o novo modelo, né? Então, se a gente fosse pegar o tributo atual, a substituição prevista, o impacto esperado é PIS, COFINS vira CBS, um modelo mais transparente e não cumulativo. Isso vai ser importante para a gente tratar um pouco mais adiante nos slides. Mas hoje a gente tem o PIS e COFINS de duas formas. A gente tem o regime cumulativo no lucro presumido, que eu vou pagar 0,65% e 3%, só debitando. Então, eu tenho meu faturamento, excluo o valor do ICMS pago, aplica essa alíquota, e tem o regime não cumulativo. A maioria das empresas do lucro real, dependendo da atividade, obviamente, paga nesse modelo, que é onde eu pago a diferença. Então, eu tenho meu débito das minhas vendas, do meu faturamento, e os créditos da minha aquisição. Com a CBS acaba isso. Lucro real, lucro presumido paga igual. Então, a minha CBS vai ser não cumulativa. Então, a reforma traz a não cumulatividade plena. Então, por que a reforma tributária impacta diretamente o caixa da empresa? A gente vai ter o custo operacional, mais os tributos sobre o consumo, IBS, CBS, igual ao preço final de venda. Se a gente pensa no consumidor, quanto maior a carga tributária na cadeia, maior tende a ser o preço final do produto ou serviço. Em muitos setores, o consumidor paga tributo sem sequer perceber quanto do valor corresponde efetivamente ao imposto. Então, às vezes, não se tem um controle quando a gente fala em Simples Nacional, na maioria das vezes. O pessoal não preocupa em quanto vai pagar de imposto, só quando a alíquota está aumentando, fala assim, acho que vocês enviaram a guia errada. Mas não. Né? Então, tem essa preocupação e esse impacto direto no consumidor. O impacto na empresa. A empresa vai precisar equilibrar a margem, competitividade, crédito tributário e formação de preço. Pequenas mudanças na estrutura tributária podem alterar lucro, fluxo de caixa e competitividade comercial. Então, basicamente, a reforma ela vem para ter um impacto realmente no caixa da empresa. Toda empresa existe para dar lucro, por que não? Quando a gente fala em caixa, é válido lembrar que a reforma só vai me gerar crédito de CBS e IBS dos impostos que o meu fornecedor pagou. Então, eu tenho que prestar atenção em alguns pontos, tais como, será que o meu fornecedor gera crédito para mim? Será que ele é híbrido no Simples Nacional, CBS e IBS por fora? Será que ele paga os impostos dele? A gente tem feito alguns treinamentos e a reforma tributária agora é muito engraçado porque quando a gente fala em tributo, normalmente o treinamento é focado para o contábil, para o fiscal, para os contadores, por que não? A reforma tributária muda, porque os compradores precisam entender de quem vão fazer a compra, o faturamento precisa entender o que vai mudar na nota fiscal, o tributário precisa entender o que vai me gerar crédito, o que não. O comercial tem que passar um novo valor. Pensando em IBS, por exemplo, não basta agora eu olhar para onde eu vou vender em relação ao Estado. Vamos pensar que hoje a gente olha, qual que é a alíquota de Minas para São Paulo? 12%. Beleza. Com o IBS, a gente vai ter que olhar qual cidade do Estado de São Paulo. Então, a alíquota de São Paulo, do Estado, mais a cidade. Então, muda muito em relação ao que se é hoje. E o período de transição? Quando começa? Será que já começou? Ele será gradual até 33, né? E a reforma não acontece de uma vez. O Brasil passará vários anos convivendo entre o sistema atual e o novo modelo de CBS e IBS. Isso significa que as empresas precisarão operar em um ambiente híbrido durante a transição. Esse ano, a gente já começou com os testes. A gente vê que
Nas notas fiscais já aparece CBS e IBS, obviamente com uma alíquota teste, para o governo ver se está funcionando ou se não, mas já é necessário fazer algumas alterações no sistema, saber se estou destacando ou não minha CBS, meu IBS. Em 2027, a gente tem a primeira mudança drástica aí, pensando que acaba meu PIS e COFINS e entra no jogo minha CBS. E as empresas que eram lucro presumido, que não tinham crédito, como é que vai fazer? E meu estoque que ficou parado lá, na virada do ano, será que eu vou poder me creditar? Será que não? As empresas, quando falam em reforma tributária, querem fazer um planejamento, vou ver se vai compensar lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Não é assim que vai funcionar. Vai ser necessário fazer um saneamento dos clientes, dos fornecedores. Será que eu vou vender para quem precisa de crédito? Será que a minha venda é B2B? Será que a minha venda é B2C? O consumidor final não vai precisar do crédito, não vai ter tanto impacto, então talvez eu não precise fazer alguma mudança drástica. E meus fornecedores? Será que eles vão me gerar crédito? A gente vai conseguir entender principalmente, né, no Simples Nacional, como que vai funcionar esse sistema. Então, 27 e 28 a gente tem a mudança ali, né, da CBS, que substitui PIS e COFINS. 29 começa a redução gradual do ICMS e ISS e entra no jogo o IBS, substituindo esses impostos até o final de 2032. Nesse período, a gente vai ter uma convivência intensa de tributos. A reforma vem para facilitar, mas a gente vai ter aí CBS, ISS, ICMS e IBS. Então, a gente vai ter 3 impostos, principalmente se tratando de Estado e municípios. 2033, o novo modelo. Então, acaba o ICMS, ISS, PIS e COFINS já acabou, lá em 2027, e entra aí o IVA dual, que seria CBS e IBS. Então, a gente vai ter um período de transição um tanto quanto conturbado, mas que vai gerar oportunidades também, por que não? Né? A gente sabe que essa dificuldade leva a alguma apuração fora da conformidade, e hoje a gente tem, juntamente aqui, Davidson acabou de chegar, ele tem uma equipe que faz tudo de uma forma mais simplificada e automatizada. Hoje a gente tem uma equipe de desenvolvimento dentro da Contabilitar, que inclusive está pronta para fazer diversas simulações, pensando inclusive no saneamento de informações. Vamos imaginar que vocês tenham, sei lá, 100, vamos jogar abaixo, 100 fornecedores diferentes. Imagina, consultar um a um. Esse é simples, esse não é. Beleza, consultou um a um, show de bola. Se preparou, na hora que vira 2027, as empresas que em tese estavam no Simples, saem do Simples Nacional. Ou empresas que não estavam no Simples, vira Simples Nacional. Você perdeu um trabalho, e esse trabalho foi todo manual. A ideia é fazer um retrabalho. Mas e a minha opção de CBS, no caso? Como que vai ficar? Então é necessário não só fazer um planejamento pensando na carga tributária nas suas vendas, mas também do saneamento dos seus fornecedores. Sistema atual, então, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Período híbrido, que a gente vai ter a convivência entre o sistema antigo e o novo sistema. O IVA dual, no final, que seria CBS mais IBS. Beleza. Contextualizando um pouco da reforma, agora a gente vai tratar aqui sobre o Simples Nacional. Reforma tributária, o Simples Nacional vai continuar simples? Na realidade, o Simples Nacional nunca foi simples, né? Em 27, a gente já vai ter essa mudança da CBS, que vai entrar no lugar do PIS e COFINS, mas a grande pergunta para o empresário não é apenas quanto eu vou pagar de imposto, mas sim qual modelo vai preservar minha margem, vai me deixar mais competitivo e vou gerar crédito ou não para o meu cliente. O novo Simples Nacional, o Simples Nacional ele não vai acabar, mas a tomada de decisão muda. A empresa poderá precisar comparar o modelo tradicional com uma lógica híbrida, especialmente quando vende para clientes que tomam crédito. Aí a gente entra no mérito de que
O Simples Nacional, além de não ser simples, a gente vai ter 2 tipos de Simples Nacional aí. O modelo tradicional, que hoje a gente paga basicamente em uma única guia, né? A gente tem o modelo tradicional aqui. Faturamento, pega minha receita bruta mensal, aplico a alíquota efetiva, calculado conforme anexo, faixa, parcela a deduzir, e meu DAS. Simples Nacional que às vezes promete essa facilidade, mas que nem sempre é tão simples assim. Hoje, dentro do DAS, a gente vai ter aí imposto de renda, contribuição social, a parte patronal do INSS, PIS, COFINS, IPI quando indústria, ICMS quando é comércio ou indústria, e ISS quando é serviço. Qual que é a força desse modelo? Baixa complexidade, previsibilidade de caixa e menor custo operacional. É mais fácil para operacionalizar. A gente entende que é. Porém, a gente vai precisar ter um ponto de atenção aí. O cliente da cadeia ele pode olhar para o crédito tributário. Se o fornecedor do Simples não gera crédito relevante, ele vai espremer aí, preço e competitividade podem ser pressionados. Então, ele vai querer que você reduza o valor. Se você não tem um controle de custos, você vai pelo mercado, quanto que o mercado vende aquela água? R$2, vou colocar R$1,99, porque o mercado é assim. Não vai funcionar nessa nova lógica de reforma tributária. Então, a gente vai precisar entender preço, quais são os seus custos, o crédito que vai ser gerado ou não para o cliente, e aí sim chegar em um valor final. Vejamos, uma apuração do Simples Nacional hoje, como que ela funciona? Para mim chegar na alíquota efetiva, eu dependo da minha receita bruta dos últimos 12 meses. E aí que mora o problema. Eu pego os últimos 12 meses para chegar nessa alíquota. Por que a minha alíquota está aumentando? Porque o teu faturamento começou lá com um ano atrás em R$40 mil, agora você está faturando 400 mil, 10 vezes mais. Então, vai subindo por faixas. Então, o faturamento dos últimos 12 até 180, a gente tem uma alíquota fixa, que o Luiz Fernando citou no início dos 6%. Quando eu passo dos 180 e chego até 360, aumenta e eu tenho uma parcela a deduzir. Quando eu tenho a parcela a deduzir, qual que é a forma que eu aplico? A minha receita bruta dos últimos 12 vezes a alíquota menos a parcela a deduzir dividido pela receita bruta. Aí eu chego na alíquota que eu vou pagar. Por isso que ela vai aumentando gradativamente. Vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa que fatura aí seus R$900 mil, 1 milhão nos últimos 12 ou no ano que seja. Né? A gente vai ter uma parcela, uma alíquota de 16 menos a parcela a deduzir. Imaginemos que ela pague 14%. Desses 14% de imposto, o que está incluso? Eu vou na mesma faixa, quarta faixa. Desses 14, 4% dele representa imposto de renda, 3,5% contribuição social, COFINS 13,64%, PIS 2,96%, contribuição patronal 43,40% e o ISS 32,50%. Esse percentual é a divisão daquilo que você vai pagar. A gente vai conseguir vislumbrar melhor aqui. Olha só. Imaginemos 9,32 de alíquota aqui. Uma guia do DAS, todo mundo conhece, e cada imposto na sua linha aqui. Então, desses 9,32, 0,37 foi imposto de renda, 0,33 contribuição social, e assim sucessivamente nos outros tributos. Qual que é a lógica? Uma empresa que é lucro real, comprou uma matéria-prima, ela vai acreditar de PIS/COFINS. Ok. Qual que é a alíquota de PIS/COFINS lucro real? 9,25. Então, do total da tua nota, independentemente se você pagou só 0,28 e 1,27 de PIS/COFINS, ela vai acreditar de 9,25. Então, o custo da mercadoria fica muito mais baixo para ela. Beleza. Como que ficaria no novo cenário de 2027, pensando em CBS? Dentro da guia do DAS mesmo, o sistema normal. Transforma em CBS, uma alíquota de 1,55, e esse é o novo modelo. Logo, o que vai ser gerado de crédito
para o teu cliente 1,55. Ele vai falar o quê? 1,55 pelo preço? Acho que eu vou optar por outro fornecedor. Vou fazer uma política interna aqui para quem é débito e crédito de CBS, que vai me gerar mais crédito, e meu custo vai ser menor, eu vou comprar só de lucro real, lucro presumido. Normalmente o pensamento vai ser esse. Então, a ideia para quem vende B2B é que gere mais crédito para o cliente. Ok? Hoje, o que já está acontecendo? Empresas estão mandando e-mail para fornecedores. Você está se preparando para a reforma? Como que vai funcionar a tua apuração? Vai continuar no Simples Nacional? Não vai? A gente tem um portal de consulta para ver quem é optante pelo Simples. Normalmente, a galera de compras que teve o treinamento, jogou lá, Simples Nacional, nem vou mexer com essa empresa, deixa eu ver outra. Às vezes consulta até o preço para ver se compensa, se não, mas normalmente não vai compensar. Tá? Então essa é a lógica. E o sistema híbrido vai permitir que você recolha a CBS fora do DAS. E aí muda basicamente a lógica daquilo que é hoje. Então, o DAS sem PIS e COFINS hoje, então a gente vai pegar imposto de renda, tirou esses valores de PIS e COFINS e faz uma apuração debitando sobre as vendas ou serviços prestados e creditando aquilo que é permitido das entradas e custos. Aqui que eu pego. Cara, eu vou apurar por fora, basicamente, mas será que vai valer a pena? Por quê? Porque o Simples Nacional vai ter a necessidade de olhar para quem? Fornecedores também. Aí vai ter um preconceito até engraçado. Simples não vai querer comprar de Simples. Débito e crédito não vai querer comprar de Simples. E sabe o que é o pior? Imaginemos que a sua empresa, que é Simples Nacional, faça um planejamento com a gente chega a uma conclusão que vai valer a pena CBS por fora. No portal do Simples Nacional, a minha consulta ainda vai continuar assim. Consultei lá, CNPJ, a empresa é Simples Nacional. O pessoal não vai saber que você recolhe por fora. A galera de compras que fez o treinamento aprendeu que tem que consultar o CNPJ, e aí? Esse é o X da questão. Sendo assim, o que vai acontecer? Só pulando aqui depois para voltar. Vai ter a consulta do cliente. Então, empresa aparece como optante pelo Simples, vai tirar uma conclusão rápida, provavelmente não gera crédito, então nem quero saber. E o risco comercial. Aí você perde o quê? Competitividade ou pressão por desconto. Isso é simples. Dá um desconto para mim, então. Você não vai gerar crédito e tudo mais. E se você for na onda do desconto, você não vai ver teu lucro. Por isso que a reforma ela vem para mudar. E outra coisa, pegando essa teoria aqui, ó, dessa mudança, deu isso daqui na guia do Simples, beleza? Você precisa pagar o Simples Nacional para gerar crédito. Não é somente ter o CBS lá, gerou a guia, depois eu parcelo, não tem problema não. O teu cliente, ele precisa do crédito, e o crédito vai ser gerado somente no pagamento. Aí a galera de compras, mais uma vez, que fez treinamento com a contabilidade, vai falar assim, eu vou ter que fazer duas coisas, então. O primeiro é consultar para ver se é simples e consultar para ver se tem CND. Então a lógica é extremamente diferente. Em tese, justo, porque vai se creditar daquilo que efetivamente foi pago. E facilita. Porém, muita gente vai sofrer com isso. Beleza, Bruno. Você falou de recolher por fora, deu 1,55 a alíquota ali dentro do DAS, mas qual que vai ser a alíquota para 2027? A gente está no Brasil, né? A gente está no Brasil, logo não temos a alíquota ainda. Como referência prática hoje, fala-se que o IVA total estimado é entre 26,5% e 28% ali. Então, estima-se que a CBS é 8,8% e IBS 17,7%. A sistemática prevista pela Lei Complementar 214 determina que a Receita Federal ela vai calcular a proposta
da alíquota, envia para o Tribunal de Contas da União até 31 de julho, então estamos praticamente muito próximo disso. O Tribunal de Contas revisa, homologa os cálculos, envia ao Senado Federal até 15 de setembro, e o Senado fixa oficialmente a alíquota até 31 de outubro. Então, estima-se que entre setembro e outubro teremos a alíquota. Mas será que a gente tem que esperar até lá para começar os trabalhos em relação à reforma? A reforma já está aí, gente. A reforma já está pronta. Se fizéssemos cálculos com a alíquota estimada, na hora que sair a alíquota real, a gente só altera a alíquota. Isso é o mais fácil dos problemas. Qual que é o mais difícil? Saneamento dos meus fornecedores, saneamento dos meus clientes. E se eu sou simples, vou fornecer minha mercadoria para determinado cliente e vou recolher por fora, CBS, eu preciso minimamente fazer o quê? Avisá-los. Ô, amigão, beleza? Beleza. Estou aqui na Contabilitar e vou gerar crédito para você. Estou recolhendo por fora, beleza? Ou por que não? A gente discutia muito isso, não, Luiz Fernando? Talvez ter a necessidade, para quem trabalha B2C e B2B, separar as empresas, fazer um planejamento para isso. Talvez compense eu ter uma empresa aqui, B2C no Simples Nacional, e uma segunda, lucro presumido ou lucro real, dependendo do lucro da empresa, obviamente. Então vai ser necessário que a gente antecipe isso para os nossos fornecedores, clientes, e entendamos aí como vai se dar essa nova realidade para 27. Beleza. Mudança importante, o tributo deixa de ser apenas um custo interno da empresa e passa a influenciar diretamente o poder comercial da operação. Aí entra o jogo. A galera do comercial tem que ficar atenta também com a reforma tributária, né? Sabendo que o meu produto, vamos pensar em CBS e IBS. CBS é nacional, então é a mesma alíquota para o Brasil todo. Já o IBS é estadual e municipal, vai depender para onde eu vou prestar o serviço, para onde eu vou vender. E aí, como que vai ser a minha formação de preço? Meu custo, minha margem, mais o IBS. Então vai depender para onde eu estou vendendo, para onde a minha mercadoria vai, para onde o meu serviço vai. Risco oculto da reforma. O problema pode não estar apenas na carga tributária, mas na percepção do mercado em relação ao fornecedor do Simples Nacional. Uma análise superficial do comprador pode gerar perda de oportunidades comerciais. E aí é o que eu falei. Avisar os seus clientes caso você for recolher por fora. Ou mudar o preço, mais barato, para não perder competitividade. Entendo que o primeiro caminho seja o melhor, a depender da atividade. Oportunidade estratégica, empresas que estruturarem comunicação, documentação fiscal e política comercial poderão usar isso como diferencial competitivo. O planejamento tributário ele passa a ser também posicionamento de mercado. Veja bem, hoje a gente tem uma preocupação com a reforma. Mas para que não antecipar isso, gente? Antecipa isso. Faça um estudo detalhado. Se prepare antes. Porque o brasileiro a gente já conhece. Na hora que chegar lá em 2027 vai ser aquela correria. Nossa, de quem que eu compro? Nossa, não estou gerando crédito. Já liga para o contador e fala assim, resolve aí para mim. Mas o prazo da opção já passou. Agora eu não consigo mudar. Qual que vai ser o caminho que eu vou seguir? Atenção, empresário. Na reforma tributária não basta apenas ser competitivo no preço. Será necessário demonstrar eficiência tributária para a cadeia. O que tem que mudar na cabeça do empresário? O critério. A gente separou por pagamento, complexidade, crédito, margem e risco. Então, a gente tem um simples tradicional. Pagamento. Uma guia principal. Vai receber só o DAS e... Tchau, obrigado. Beleza. Modelo híbrido. O DAS menor. Então, esse valor total aqui, você vai receber sem aquela parcela do CBS no ano que vem. Porém, vai ter uma guia por fora, conforme opção ou regra aplicável. Complexidade, em tese, menor complexidade operacional.
Porque eu vou focar no faturamento, na guia simples tradicional. Faturei X, vi os últimos 12, vi a alíquota, apliquei e gerei a guia para o meu cliente, e você vai pagar um imposto sobre isso. Modelo híbrido vai exigir parametrização fiscal, controle de créditos e revisão de preço. E aí o controle de crédito é algo que você não precisava fazer antes. E vai precisar ser feito. Até que ponto esse trabalho que você vai ter se compara à perca de clientes? Se compara a você não ter lucro na operação? Se você se prepara antes, você consegue fazer isso e muito bem. Crédito para o cliente, limitado ao que for permitido no regime do Simples. Naquele exemplo que a gente passou aqui, 1,55. Obviamente, se você pagar o imposto. Não adianta gerar só a guia e parcelar depois. Aqui, pode melhorar a atratividade para clientes no regime regular. A margem, boa quando a alíquota efetiva é baixa e o cliente não exige crédito. A gente está falando nas vendas B2C, basicamente, venda para consumidor final. O modelo híbrido pode ser melhor quando os créditos da entrada e a negociação comercial compensam. Então, você fez a negociação lá, é o valor do produto mais o IBS, ou CBS. Se você tem um bom crédito, você vai sair ganhando. Porque você vai se creditar na entrada, então esse valor que você jogou a mais acaba sendo ganho seu. Risco. Achar que nada muda e perder competitividade. Quantos e quantos planejamentos a gente já fez, a gente foi até o cliente, apresentou, falou um pouco de reforma, porque não tinha saído da lei complementar ainda. Eles falaram assim, Brasil, essa reforma não vai sair não. Vocês têm certeza que vai sair reforma tributária? Aí, já saiu. Então acabou essa ideia. Se achar que nada vai mudar, vai perder competitividade e muita competitividade. Modelo híbrido, optar sem simulação e aumentar a carga tributária ou burocracia. Eu fui lá na palestra lá, o Bruno está falando lá de modelo híbrido, vamos optar para pagar por fora e pronto. Não é assim que funciona. Olhar as entradas, ver quem são seus clientes e aí sim fazer opção. Quando pode compensar retirar CBS e IBS do Simples? A resposta, ela não é igual para todas as empresas, para todos os negócios. A decisão ela vai depender de 3 forças combinadas. Tenho crédito na compra e meu crédito que eu vou gerar vai valorizar o cliente? O custo e carga por fora, como que vai ficar? Necessário entender isso primeiro. Então, a gente trouxe 3 tópicos aqui que falam o seguinte: quando que vai tender a fazer sentido recolher por fora? Empresas B2B que vendem para clientes do regime regular e têm compras com crédito relevante. Precisa de simulação. Empresas com margem apertada que mistura vendas B2B, B2C, ICMS, ISS relevante ou tem alto peso de folha. Simples Nacional a gente sabe que tem o benefício do INSS ser por dentro do DAS. Pode não compensar. Empresas B2C com pouca tomada de crédito, cliente final pessoa física e a operação bem simplificada. Exemplo prático como o crédito tributário altera o custo efetivo da operação. Essa tabelinha é muito legal para que a gente entenda na prática como que vai funcionar. Na prática, a reforma tributária pode alterar a percepção de custo do comprador, mesmo quando o preço de venda permanece igual. Vejamos. Hoje, preço de venda. Vou vender lá para o cara que é lucro real. Vendi a R$100. Ele vai tomar um crédito de 9,25, que é a alíquota de PIS e COFINS. Logo, o custo efetivo dele, 90,75. Bem, então um produto que em tese era R$100, não custou R$100 para ele porque ele se creditou. Logo, custou 90,75. Com a reforma tributária, vamos pensar naquele crédito pequenininho dentro da guia do DAS. Vendi mesmo preço, R$100, porém gerei R$2 de crédito para ele. Então, meu custo salta de 90,75 para 98. Olha como que muda. É um exemplo bem baixo de R$100, mas olha a mudança. E pior ainda, o pior dos cenários. Vendi a R$100,
gerei R$2 de crédito, mas eu não pago meu imposto, porque eu sou simples, eu não me preocupo. Às vezes sai algum refis lá, alguma coisa para me parcelar, depois eu vou parcelar. O custo para o cara é 100. Boa colocação, né, nessa parte de crédito, porque aqui não houve o pagamento de 9,25, isso que o Felipe falou. Às vezes quem estava de cá não conseguiu ouvir, né? A empresa às vezes pagou 6%, porque Simples Nacional está na primeira faixa lá de faturamento, porém, o crédito foi de 9,25 na empresa que fez a aquisição, ou que tomou esse serviço. E isso acaba, esse crédito presumido em tese. Agora só vai gerar crédito aquilo que realmente foi pago. Então, é valor por valor. Não é mais esse crédito presumido, esse ganho. Imaginemos que aqui houve o pagamento de R$6, ganhei R$3,25 a mais de crédito. Acabou isso com a reforma tributária. E algo que, a gente está falando de CBS, que é um imposto federal, né? Mas algo que vai acontecer é o que já acontecia com o ICMS. As empresas do Simples que faziam venda tinham a alicotinha dentro lá da alíquota grande dela, do valor do ICMS, vamos imaginar que 2% mesmo, e eu poderia, enquanto lucro real presumido, me creditar apenas desse valor. Não existia um crédito presumido assim como é o PIS e COFINS, então muda essa ótica. Já tem 27 e 28, né? Até pensando que já entrou em vigor, vai entrar em vigor a partir do ano que vem, essa questão da CBS no lugar do PIS e COFINS. Se a gente fosse trazer basicamente dois cenários distintos, né, sobre o Simples normal, regime regular do Simples, e a parte híbrida, que é pagar por fora, a questão da CBS, uma venda de 100 mil, ali no cenário A do DAS completo, a alíquota efetiva do Simples aplicada no DAS, normal. Pode ser menor o crédito aproveitável, e uma leitura comercial disso é simples para a empresa, mas pode gerar pressão de desconto. Até em vista daquele nosso último slide, né? O custo muda totalmente para quem está comprando. E o cenário B, que é o cenário híbrido, mesmo valor, DAS ajustado mais CBS apurado por fora, o cliente pode enxergar crédito maior na compra, isso é necessário, e uma leitura comercial é mais complexo, mas pode defender preço e contrato. E isso conta muito. A pergunta certa não é qual guia é menor, a pergunta certa é qual modelo deixa mais dinheiro no negócio depois de imposto, preço, crédito e margem. E o empresário ele precisa enxergar, assim como a gente já falou anteriormente, não só o cliente, né? A gente traz o cenário B aqui, olhar lá atrás, olhar o fornecedor. Gera crédito? E aqui, precisa de crédito? Então, a gente precisa fazer essas duas análises e olhar sobre essa ótica. Antes de decidir, a empresa precisa responder algumas perguntas estratégicas. Na reforma tributária, a decisão sobre permanecer no Simples tradicional ou migrar para uma lógica híbrida exige diagnóstico operacional, comercial e tributário. Então, separei alguns quadros aqui, 8 para ser mais específico. A gente precisa olhar o quê? Quem é o cliente? Pessoa física, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Vai precisar de crédito? Não vai? Esse cliente toma crédito? Vai ser necessário gerar esse crédito? O crédito CBS influencia o poder de negociação e escolha do fornecedor? Será? Qual que é a margem? A empresa suporta mudança operacional e eventual alteração de carga tributária? Se a margem estiver apertada, o imposto sobe, você acaba não vendo seu lucro. Existem créditos relevantes? Então eu olhei mais para o meu cliente aqui e agora eu preciso olhar os meus créditos. Entradas, energias, fretes, insumos, serviços podem gerar créditos aproveitáveis? Muita coisa que antes não gerava crédito, falando de PIS e COFINS, obviamente, né? Algum tipo de serviço, propriamente contabilidade, vamos falar assim, não gerava crédito porque não era algo operacional, não era um custo necessário, vamos pensar na produção de algum produto ou algo nesse sentido. Vai passar a gerar crédito agora, desde que pague os impostos, enquanto no Simples, gerando aquele crédito mínimo, e se for débito e crédito, vai gerar o crédito cheio. A gente tem diversos serviços que antes não gerava, agora vai passar a gerar.
O preço continua competitivo, a operação continua competitiva comparada aos concorrentes do regime regular. Meu sistema, ele suporta essa mudança? Está tudo pronto? Preciso falar também com o suporte do meu ERP. Sistema fiscal, emissão de documentos e parametrizações estão preparados? Existe risco comercial? Cara, tem uma empresa que compete diretamente comigo e ela é lucro presumido, ou é lucro real, não é mais simples. Será que preciso fazer alguma mudança? É necessário enxergar isso. E a tomada de decisão. Escolher entre simples tradicional, sistema híbrido, ou até mesmo uma revisão completa do regime tributário. Hoje, muitas empresas estão no simples, também pelo benefício da folha de pagamento. Porque se pagássemos o INSS patronal por fora, como é no lucro presumido e no lucro real, era quase 30% do valor da folha. No Simples Nacional, eu tenho o benefício de pagar dentro daquela alíquota do Simples, daquele modelo de 9,32 que a gente apresentou antes. Um percentual daquilo é direcionado à contribuição previdenciária patronal. Uma conclusão prática, a reforma tributária ela exige o planejamento tributário, deixe de ser apenas cálculo de imposto. Esquece aquela questão de eu preciso jogar numa planilha para ver se vai compensar simples, presumido e real. Quanto que eu tenho de custo, quanto que é a minha margem? Não é só isso. Não é só isso. Diante de tudo que a gente conversou, precisamos entender para quem é a venda, quem são os nossos fornecedores também. Então, ela passa a ser uma análise completa de margem, mercado, preço e competitividade. O Simples Nacional ele vai exigir que haja revisões periódicas de decisão. Com possibilidade de adoção do modelo híbrido, o empresário deverá acompanhar constantemente a operação para validar se o regime continua competitivo. A opção pelo Simples Nacional, para o ano seguinte, ela acontece, como é hoje, em setembro. O Comitê Gestor soltou em abril, uma nota que fala que a decisão para o regime híbrido ou tradicional, ela pode ser feita a partir de setembro, mas prorrogarão até novembro, basicamente. Esse é o momento para que os estudos estejam prontos para você tomar a decisão. E vai ser possível uma revisão estratégica para o segundo semestre, uma nova possibilidade. Não de opção simples, não, porque é irretratável para o ano todo. Mas se vale a pena o meu sistema híbrido ou o regime normal do Simples Nacional. Uma reavaliação de crédito, competitividade, resultado financeiro, mas isso para o segundo semestre do ano. Então, a gente tem praticamente 2 períodos para essa tomada de decisão. A opção pelo... Perfeito. Então, vamos imaginar que a gente optou pelo regime híbrido em setembro, mas olhamos bem em outubro, novembro, a gente pode alterar e voltar para o Simples tradicional, ou vice-versa. Então, essa opção vai, basicamente, até novembro, para fazer essa mudança ou não. Então, se fôssemos fazer uma conclusão e jogar os próximos passos, porque a gente tome um café ali, que aí a gente vai para um segundo momento, que seria uma discussão mais técnica, envolvendo Joel, Felipe, também na conversa. A gente tem, basicamente, a reforma tributária representa uma mudança estrutural para as empresas do Simples, embora o regime permaneça existindo, não vai acabar Simples Nacional. O ambiente operacional, comercial e estratégico será completamente impactado pela chegada do IBS da CBS. Esses 4 pilares finais aqui, a gente vai ter que ter um diagnóstico tributário individual. Não vai ser algo mais genérico, a gente vai depender do entendimento de cada negócio. Aí não é só atividade de cada empresa, assim como a gente estava falando anteriormente. Bem como o Joel disse, verificar até mesmo se a empresa está em dia, pagando os impostos ou não, porque não adianta a gente simular um cenário meio genérico, falando que compensa por fora, olhando os fornecedores, e não só verificar se a empresa está em dia, se os fornecedores também estão em dia. Então, isso vai contar muito e a gente precisa realizar aí uma análise detalhada da empresa para identificar qual que vai ser o impacto do CBS e IBS para o ano que vem, CBS, obviamente, comportamento dos créditos, impacto no preço de venda, assim como o Felipe bem mencionou ali, efeitos no fluxo de caixa, viabilidade do Simples tradicional, híbrido ou regime normal. O segundo pilar aqui seria simulações por cenários.
construir cenários comparativos, que é bem aquilo que a gente faz no planejamento. Se simples tradicional, se simples híbrido, se lucro presumido, se lucro real, se divida ou não as atividades da minha empresa, né? Porque dependendo se eu vendo ou presto serviço B2B ou B2C, isso vai contar muito. Olhar minha folha de pagamento para ver se vale a pena sair do simples nacional. E com análise de carga tributária efetiva, margem, aproveitamento de créditos e impacto comercial. Obviamente também é algo bem interessante e necessário. Terceiro ponto aqui, adequação de sistemas e processos. Preparar meu ERP e processos internos para convivência de regimes, né? Quando a gente fala esse regime híbrido do Simples Nacional, fugindo um pouco do Simples, pode ser que no grupo aqui de empresários tem empresas que não estejam no Simples mais, mas vai ter um momento durante esse caminho de transição que vão ter diversos tipos de impostos juntos. Será que o meu sistema está entendendo que a apuração disso é isso e a apuração daquele outro imposto é dessa outra forma? Isso é muito necessário, tá? Novos documentos fiscais, segregação de BS-CBS, controle de créditos, validações fiscais e novas obrigações acessórias também. O quarto e último aqui é a capacitação contínua das equipes, promover treinamentos periódicos. E aí não é só mais por esses três aqui, né? Fiscal, contábil e financeiro, que normalmente se tem. É para o comercial, compras, faturamento e outros departamentos a mais, porque a reforma tributária ela envolve a empresa como um todo. Então, a reforma tributária terá alterações constantes durante a transição. A gente já tem muita coisa agora, pensando até no ano que vem, que vai entrar a CBS em jogo, mas terão novas coisas que vão surgir com essa reforma tributária. Logo, né, é necessário que haja uma atualização constante mesmo. Não é apenas, estou fazendo isso e pronto. Às vezes mudou algo, às vezes o sistema, o pessoal do seu suporte não viu que mudou alguma coisa, é papel da contabilidade, sim, mas é papel também do empresário se preocupar com essas situações para não deixar passar nada. Tá bem? Dito isso, né, o Fernando avisou ali que o café está liberado. Agradeço vocês nesse primeiro momento. Ainda não? Você é mentiroso, hein, cara? Tá doido aí? Que isso, cara. Mas agradeço vocês nesse primeiro momento. Logo a gente volta com o debate, né? Luiz Fernando, por favor, fique à vontade. Gente. Ei. Só comigo que falha? Pode? Eu anotei alguns pontos, mas antes de eu citá-los, eu queria ver se tem alguém que tem alguma dúvida, algum comentário, quer perguntar para o Bruno. Algum ponto? Não vamos deixar para depois, não, senão a gente vai esquecer. Como que vai funcionar esse recolhimento por fora e por dentro? É só quando o microfone está com você que acontece isso, tá vendo? Como que vai funcionar? Hoje vamos pensar na lógica de lucro presumido e lucro real, tá? Hoje os impostos são pagos de forma separada e existem obrigações acessórias para cada tipo de imposto. Então, PIS e COFINS é apurado de um jeito, ICMS e ISS de outra forma, etc. e tal. Essa forma separada dentro do DAS não vai existir o CBS. Então, por exemplo, a minha alíquota deu 9,32, porém o CBS representa 2% do valor. Logo, minha alíquota dentro do DAS, que vai chegar para você, é 7%, e os outros dois, que em tese seriam 2, a gente vai apurar com a alíquota real que vai ser do CBS, que a gente colocou uma alíquota média de 8,8%. Aí você vai pegar os seus fornecedores, verificar quem que gera crédito para você, e vai ver as suas vendas, o que gerou de débito, um menos o outro, obviamente, e você recolhe o imposto. Só que vai ter um delay importante aí. Porque lembra que eu falei que é no pagamento do imposto? Como que vai funcionar, então? Hoje, a gente tem as apurações, as notas de entrada desse mês, já geram crédito dentro do próprio mês, ou no mês subsequente, porque é a apuração. Agora, a gente vai ter um delay, basicamente, de 2 meses. Por quê? Apurei o imposto aqui, vou pagá-lo no mês seguinte. Logo, para saber quem pagou ou não, vai ter esse tempo aí. Então, o primeiro mês vai ser, entre aspas, sofrido, mas depois você vai conseguir aproveitar bem os créditos aí, daqueles que efetivamente pagaram. Certo? Consegui ser claro em relação a isso?
A gente tinha, pensando na lei complementar, né, a gente falou muito sobre split payment, que é a opção do pagamento imediato, mas vai ter uma apuração assistida da receita. Então, quando eu falo em nova obrigação acessória no último slide, é basicamente isso, né? A gente vai olhar dentro da apuração assistida, quem fez a opção, quem não, quem pagou, quem não, e aí sim saber aquilo que eu tenho de crédito real. E, obviamente, né, para mim comprar de um novo fornecedor, por exemplo, vou ter que olhar se ele está regular. Então, olhar se está com CND e tudo mais, para ter confiança naquilo que vai ser comprado. Mais alguma pergunta? Thiago ia falar alguma coisa? Não, porque a gente está falando da não cumulatividade plena. Então, tudo vai me gerar crédito, com exceção de produtos para uso e consumo próprio. Então, comprei um veículo para o sócio. Comprei algo para o sócio específico. Aí não vai gerar crédito. Então, por exemplo, advogado, contabilidade, algo que não gerava, como insumo, igual você falou, vai passar a gerar crédito desde que ele seja contribuinte do CBS. É difícil falar que não sofre mudança nenhuma. Por quê? Hoje, falando em PIS e COFINS, pensando no ano que vem já, tá? A reforma vai afetar todo mundo, mas de uma forma geral. Lucro presumido paga 0,65% de PIS e 3% de COFINS e ponto. Não liga para débito, não liga para crédito nenhum, só tem o débito, certo? Lucro real é diferente. Lucro real precisa dos créditos. Tem muita coisa que gera crédito e outras que não geram crédito também, e a lógica muda para os dois um pouco. Porque a gente vai ter a não cumulatividade plena. Então, lucro real, lucro presumido, a apuração de CBS é igual. Então, acabou uma ser débito e crédito, a outra não. É débito e crédito para todo mundo. Logo, você vai precisar aferir nos dois casos, seja lucro real ou lucro presumido, se os seus fornecedores estão gerando crédito. Porque senão você vai ter um débito sozinho aqui fora. Aí, cara, você vai pagar muito imposto, porque você não vai ter crédito nenhum, basicamente. Só para contribuir um pouquinho nesse ponto, teve um cliente, por exemplo, que a gente está elaborando a ferramenta para fazer esse pré-diagnóstico, um cliente nosso que é lucro real e tem atividade industrial. Quando nós puxamos toda a base de dados de compras e saídas, a gente tem uma coisa muito oculta, que é a qualidade desse fornecedor. E nesse cliente específico, quando eu puxei ele tinha 70% de compra de simples e 10% de MEI. Então, ele só tinha 20% de aquisições de empresas débito e crédito, lucro presumido ou lucro real. Aí, esse cliente, logicamente, vai ser altamente impactado com a reforma. Então, eu acredito que a reforma ela vai impactar, porque o perfil de qualquer empresa ela tem dois lados. Ela tem o lado de compra e o lado de venda. Talvez, na maioria das mudanças que nós tivemos até hoje, o lado da compra não impactou tanto, mas o lado da compra agora é tão oculto essa qualidade do nosso fornecedor que, às vezes, nós não enxergamos. Até nós, na Contabilitar, falando como empresa, na hora que nós rodamos o diagnóstico na Contabilitar, nós já estamos começando a ver o impacto dos nossos fornecedores. Hoje a gente não tem muito crédito, porque nós temos empresas no Simples, no Real, e tal, no Presumido, aliás, mas o impacto da qualidade dos nossos fornecedores também vai nos impactar como empresa. Então, eu acredito que esse diagnóstico agora, principalmente, o Bruno frisou bem, voltado à qualidade do fornecedor, tanto do seu regime de tributação, quanto se ele é um cliente adimplente, se ele paga os seus débitos, eu acredito que vai ser o maior impacto, principalmente em quem não é simples também no momento. E isso é muito real, né? O Deis finalizou falando se o cliente paga ou se não imposto. Hoje o cara é lucro real, toma crédito, porque a operação, a compra, comprei um insumo, é um serviço que me gera crédito. Independente se o cara paga ou não, eu vou tomar crédito. É um crédito alto, se o cara é simples, se o cara é presumido, se real, não interessa se ele paga também. Então, agora muda muito essa lógica. Esse cliente nosso está louco, cara. A gente foi olhar um trimestre dele lá, 70% de compra de Simples Nacional, 10% de compra de MEI. Sobrar 20% de crédito, você pagar o débito, ele vai morrer de pagar imposto. Então, é algo que tem muita influência. Vai impactar, sim, pensando nesse sentido, para lucro real e lucro presumido. Alguém mais? O André falou que está com fome. É que fome? Beleza, então. Vamos. Está terminando de preparar ali, gente. Alguns pontos importantes que eu anotei aqui, eu quero repassar ele de novo. Porque às vezes o Bruno explica e às vezes a gente está anotando ou conversando de alguma situação, exemplificando aí entre colegas o ponto anterior e não se atenta tanto.
A decisão que a gente tem que tomar se mantém no Simples ou não é quando? Setembro e março. Setembro, ela reflete os primeiros 6 meses de 2027 e março vai refletir os últimos 6 meses. Então, a decisão que você toma em setembro é para janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Em março, você analisa e vê se em julho, agosto, até dezembro, você quer se manter no híbrido ou não. Primeira atenção aí, e aí o Felipe já falou isso. Esse pessoal é muito confiante, eu não sei o que passa na cabeça deles. Ele até escreveu aqui que em outubro vai sair a alíquota. Eu estou querendo apostar, né? Época de Copa, todo mundo faz bolão, eu estou querendo fazer um bolão, eu duvido que sai. Vai demorar essa alíquota, vai sair nos 49 do segundo tempo, da prorrogação. Não vai sair. Ou seja, a sua decisão, que é em setembro e pode ser retratada até fim de novembro, eu estou com medo de em novembro a gente não ter a alíquota ainda. Então, a gente vai ter que decidir sem ter uma alíquota efetiva. E, mais ainda, a decisão não é só pensando no que eu vou pagar agora, ou no que eu vou negociar lá. Quem aqui vende e demora 60, 80, 90 dias para entregar? Quem aqui constrói? Você vai construir agora. Você vai receber lá na frente. Como é que você precificou isso? As indústrias que venderam, que o vendedor está lá, está pegando pedido, e o produto demora 90 dias para ficar pronto. Está vendendo em setembro, vai entregar em janeiro, a nota vai ser emitida quando? Em janeiro. E aí? Que preço que ele usou? Gente, é sério isso. E aí eu vou fazer um trocadilho, e eu acho que se você sair daqui com isso na cabeça hoje, já valeu. Ou a gente faz a história, ou a gente vai ficar na história. Vão ser 3 ou 4 meses do ano que vem que vai separar os adultos das crianças. Vai ter muita empresa quebrando. Vai ter muita empresa quebrando. Mesmo que você se prepare com tudo, troque todos os seus fornecedores, o seu fornecedor vai te vender em janeiro. Hoje, como é que funciona a empresa lucro real? E a gente oferece isso nos nossos planejamentos tributários lá na Contabilitar. Você consegue ter uma locação, receber uma locação, você fica no lucro real e você faz uma locação das máquinas e dos equipamentos que você usa através de uma outra empresa para você mesmo. É uma estratégia de planejamento tributário. Quando que você emite a fatura de locação? Quando você quiser, nem documento fiscal vai se tornar. Vai ser obrigado a ter uma nota de aluguel. Beleza. Às vezes, você está fechando o tributo do primeiro trimestre. Quando vence? 30 de abril, Imposto de Renda e Contribuição Social. Aqui a gente está falando de CBS, que não tem nada a ver com Imposto de Renda e Contribuição Social, mas só para exemplificar. Ele vence lá no dia 30 de abril. Se você está com muito lucro, dá tempo para você tirar uma fatura de locação dia 20, 25 de abril, pagar o PIS/COFINS sobre ela, porque ela não incide ICMS, não incide ISS, e tudo bem, você usa aquele crédito lá no primeiro trimestre ainda. A gente está em abril e você usa o crédito lá em março. A partir de janeiro mudou isso. Você recebe a nota em janeiro, você não vai nem acreditar dela em janeiro mais. Você só vai acreditar se o fornecedor pagar. Vamos imaginar que ele vai pagar em dia, em fevereiro. Em fevereiro fica disponível para o seu crédito. Na sua apuração de fevereiro, que acontece em março, que você vai usar esse crédito. 3 meses. Quem não fizer um caixa para existir pagando tributo sem nada, em janeiro,
em fevereiro, talvez em março, em alguns casos, não vai pagar imposto. Ou seja, não vai gerar crédito também para o seu cliente. Ou seja, vai ficar de lado. Então, a notícia hoje é: prepare um caixa para 3 meses. Porque se você não paga, entra na bola de neve, seu cliente não acredita, ele deixa de comprar de você e vai ser quebradeira. Então, isso é muito importante, esse ponto. O Joel citou bem isso. Ele falou que o lucro real, ele acredita, ele não olha para quem forneceu para ele. Ele acredita porque a lei permite que ele acredite naquela determinada alíquota. Ele só tem que justificar, como o Tiago citou, que aquilo lá é insumo, que aquilo lá faz parte da operação, é necessário, tem agora uma tese do alargamento de insumos, enfim, então, mas isso acaba. Esse erro, esse lapso, esse problema que existe no sistema tributário, ele acaba. Eu acho que deve ter ficado claro para vocês, mas o cliente só toma crédito do que efetivamente alguém pagou. Não existe mais essa discrepância. E aí isso entra o que o Bruno citou. Você vai pegar lá os seus fornecedores e você vai mapear todos eles. Vou pegar a eficiência como exemplo. A eficiência está no simples. Decidiu ir para o híbrido. Ela vai poder tomar crédito de todos os fornecedores. Ela aluga o espaço de uma PJ, que vai pagar. Né? Vamos imaginar que a PJ dela lá optou pelo híbrido também, ou está no presumido, ou está no real, não importa. Quem está alugando para ela? A locação, ela tem uma redução de 70% da base. Essa locação, 70%. A locação Airbnb, 40% só, mas não é o caso. Né? Essa locação, 70%. Ou seja, você não vai acreditar cheio dele. Então, você só vai acreditar do que efetivamente ele pagou. Isso é o que o Bruno acabou de citar. Então, a gente só toma crédito do que foi pago e seguindo esses critérios aí das empresas que vão ter uma situação diferenciada de apuração. A gente vai falar mais depois, e já ficou claro também, planejamento tributário. Às vezes vai fazer sentido a lógica que a gente sempre usou, leva uma para o real e outra para o presumido. Às vezes vai fazer sentido a gente deixar uma no simples, integral, tradicional, nato ali, e uma no simples híbrido. Você canaliza as despesas para o simples híbrido, aí lá você não paga nada de CBS, na outra você paga menos. Vai ter que fazer conta. Não dá para não fazer conta. Treinar a equipe. Né, esse é um ponto que a gente tem que retomar de novo. Desenvolver um departamento de compras, um processo de homologação de fornecedor e ficar igual cão de guarda em cima desses fornecedores, desse processo. Se não cumpre, sai fora. Não tem como escapar disso. Então, as empresas Simples Nacional, que vendem para CNPJ, serviço ou produto, ou elas mudam, ou elas fecham. Então, a gente já falou de muita coisa. A gente já falou de como a reforma vai impactar, e ela não é só de 2 tributos nesse primeiro momento. Ela vai afetar comercial, preço, margem, negociação, sistema, fluxo de caixa, competitividade e, repito, muita empresa quebrando se não se preparar. Então, convido os 4 professores, então, para vir aqui para frente, por gentileza. Felipe, Joel, o Davidson e o Bruno. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar que a reforma, como a gente já entendeu, ela não é apenas tributária, né? Ela vai além da alíquota que a gente não sabe quando vai sair. Então, a gente precisava entender e ouvir um pouquinho
Aí fica a critério de vocês. Vocês vão tirar no palitinho ou não? Quem vai falar primeiro? O foco, obviamente, é o Simples Nacional. Então, até onde continua sendo vantajoso, onde deixa de ser vantajoso, o que faz sentido, o que não faz sentido, qual é a visão geral que eles têm sobre isso. Eu comecei na área contábil como departamento pessoal, depois eu fui um pouco para a área do contábil mesmo, né, balanço, TRE, etc. E eu entrei no mundo tributário graças à alteração da lei do Simples Nacional, que foi em 2006. Então, quando veio o Simples Nacional, a gente tinha antes Simples Federal e o Estado tinha Simples Minas ou tinha Micro Gerais, cada órgão trazia a sua política diferenciada para a Simples. E aí o Congresso resolveu padronizar e criar o Simples Nacional. Por isso que ele tem esse nome de Simples Nacional, porque antes cada órgão tinha o seu. E, para mim, na época, foi uma oportunidade de iniciar no mundo tributário. Era tudo novo, todo mundo ia estudar a mesma coisa. Então, ou seja, a oportunidade que você tem de se igualar a uma pessoa que já era muito experiente na área era aquela. Então, eu aproveitei muito bem esse momento e foi a lei do Simples, que é o tema que a gente está discutindo hoje, que me fez entrar no mundo tributário. 10 anos depois, 2016, a gente teve uma outra avalanche de alterações tributárias, mais focado no ICMS, mas foi outra avalanche. Começou a DIFAL na venda para não contribuinte, começou DIFAL por dentro, uma série de regras. E não coincidentemente, ou coincidentemente, 10 anos depois, ou seja, de 10 em 10 anos, sempre tem uma avalanche de alterações, né? A gente está falando dessa quebra de paradigma, que é a alteração da reforma tributária. Então, só queria fazer essa reflexão, que às vezes tem gente aqui que tem pouca experiência no mercado tributário, né? Ou são de outros setores. A oportunidade é agora, né? Todo mundo está aprendendo de novo, tudo está saindo de novo, né? E aí é a oportunidade para todos, né? E a gente tem que entender, não só para contabilitar, mas para todos nós, a reforma tributária, a gente tem que ficar olhando para ela de forma ruim, tem que olhar como uma oportunidade mesmo, né? A gente, que nem eu citei a questão mercadológica, né? Eu como contabilitar, não gero crédito para ninguém de PIS/COFINS, eu vou passar a gerar o crédito de CBS, então a minha competitividade vai ser diferente. Se eu souber comunicar com o meu cliente isso, souber fazer esse comercial, né, comunicativo, para ele entender, porque a gente tem uma dificuldade no mercado empresarial, é que a partir do momento que a gente está falando que uma operação não dava crédito e agora passou a dar crédito, o comprador, o cara que está do lado de lá, ele tem que ter uma análise de custo e não de preço, né? Então, a gente vai ter que olhar o quanto custa as coisas, e o custo é o preço menos os tributos recuperáveis. Só que o mercado nosso não é assim, né? Desde pequenas empresas até grandes empresas. A gente tem um cliente que é distribuidor hospitalar e os laboratórios, as indústrias farmacêuticas, se você comprar dentro de São Paulo, ela te vende por X, e se você comprar de São Paulo estando em Minas, ela te vende por X também. E está errado, porque dentro de São Paulo ela paga 18 CMS, para fora ela paga 12. Então o preço deveria ser diferente, mas eu estou falando que a indústria farmacêutica não adota preço diferente em função da carga tributária, que é uma big empresa. Imagina as empresas menores. Então, esse trabalho de conscientização, de provar para o meu cliente que, por mais que o meu preço é um pouco mais alto, mas o meu custo é mais baixo, vai fazer parte da nossa rotina. E aí a gente acredito que nós vamos ter empresas mais conscientes e mais preocupadas com essa questão de analisar custo e não preço. Acho que isso vai fazer parte do nosso cenário. Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre tributos, contabilidade, finanças, e falar sobre o mundo empresarial de maneira geral. Como diz o Felipe, eu gosto de contar um pouquinho a história. Eu também sou um cara que gosta muito de estudar e desenvolver-se na área tributária. E se tem um tributo que outro dia eu postei sobre isso, que eu sempre estudei, assim, ou melhor, foquei mais
são as contribuições para o PIS e a COFINS. E agora a gente tem um regulamento extenso, quase 620 artigos, que precisam ser estudados, analisados, contextualizados na realidade de cada um. Quando saiu a Lei 123, que disse o Felipe, realmente ela equalizou muita coisa. E a promessa inicial é que essa lei, como diz a história do Felipe, iria equalizar a questão da relação mesmo tributária e também equalizar a relação dos benefícios que as empresas optantes pelo Simples precisam ter por garantia constitucional. A verdade é que, passados esses anos todos, o que nós temos hoje, no cenário que nós temos hoje, é uma tributação extremamente complexa, no cenário que nós temos hoje. É um cenário complexo. Ser simples nacional não tem nada de simples. E, quando veio a reforma, aí eu vou usar a palavra do Bruno na apresentação, é promessa, eles usam isso de premissa, facilitar a sistemática da apuração tributária, coisa que, sinceramente, eu não acredito, porque todo projeto tributário, sejam acessórias ou principais, sempre eu li lá, desde o SPED, desde a nota fiscal eletrônica, desde o própria regulamento da micro e pequena empresa, o regime do Simples Nacional. A promessa é uma simplificação, mas em tempos de Brasil, um país desse tamanho, com a complexidade comercial e de negócios que a gente tem, eu, sinceramente, não acredito. Eu não acredito, tá? E quando saiu o regulamento da CBS, eu falei, agora nós temos dois problemas. O primeiro é o seguinte, a Lei 123, ela está aí, é um regulamento que fala sobre a micro e pequena empresa, mas agora nós temos que tentar contextualizar o regulamento da CBS e a Lei 214, a realidade de cada negócio optante pelo Simples Nacional. Porque, veja bem, muitos negócios, eles precisam repensar a forma de trabalho. Quer dizer, Joia, eu sou B2C, eu não preciso mais me preocupar porque eu não vou ter impacto algum. Mentira. Você vai comprar do mesmo lugar de alguém que é B2B. E qual é a relação comercial que isso vai existir aí no seu departamento de compras? Como diz o Felipe, a percepção agora não é mais comprar algum produto, é analisar em que pese o custo de se comprar isso. Então, às vezes, você está olhando só para a questão tributária final ali do que você paga, mas, na verdade, teu custo de operação vai aumentar de tamanha forma que você vai olhar para o lado e você não vai conseguir mais resolver seus problemas comerciais. Então, há sim uma necessidade de uma preocupação, independente se você é optante pelo Simples Nacional, que opera no mercado B2B, vendendo para outras empresas, outros negócios, ou vendendo para consumidor final, de uma análise profunda, um acompanhamento adequado, para que, de fato, você consiga sobreviver nessa dimensão que é a reforma tributária. Talvez esse aqui seja o primeiro trabalho de reforma focado em um determinado grupo, nesse caso o Simples Nacional. A nossa ideia é fazer isso para mais grupos, porque cada um tem suas preocupações de maneira mais particular, mas eu acho que o primeiro tema deveria sim ser o Simples Nacional. Primeiro porque vai impactar a base comercial e financeira e econômica do Brasil. E eu queria muito colocar isso aqui para vocês, né? Sugiro muito que, se vocês operarem nas empresas optantes pelo Simples Nacional, vocês comecem a se preocupar nessa formação de preço, independente se você está no mercado B2B ou no mercado B2C. Vamos conversando. Eu acho que a gente já pode falar um pouquinho, e aí eu trago bastante o Davidson para o debate agora, sobre o impacto operacional, sistêmico. O que a gente vai ter que mudar? Quais as obrigações acessórias novas que a gente vai ter? Né? A rotina, o dia a dia da empresa, as entregas, os envios das informações, enfim, tudo isso. Muita gente vai continuar só emitindo a nota e deixando lá, e o contador que corra atrás. Mas, repito, cada minuto que você se dedicar a essa análise é uma economia que você vai estar gerando para o seu negócio. Então, isso vai impactar também, é bom a gente falar sobre isso.
Então, o Joel estava comentando sobre a simplificação. Até no início, até acreditei um pouco mais no processo de realmente tornar algo mais simplificado, mas a gente sabe que no país que a gente vive, nada é tão simples, né? Principalmente para a gente, do outro lado, como contador, a Receita Federal, Estadual, Municipal, onde for, às vezes cria uma obrigação que iria substituir outra. E essa outra que seria substituída nunca é substituída. Então, chega um ponto que nós estamos entregando agora, graças a Deus está terminando, o DAP, que é uma obrigação que já era para ter sido substituída anos atrás. E adaptar para essa nova realidade é uma complexidade muito grande, porque, principalmente nesse período que nós vamos passar pela transição da reforma. Isso vai afetar nós, como contadores, a empresa, os nossos clientes, todos, porque nós vamos passar por uma transição onde eu não vou virar uma chave e começar apenas a calcular CBS e IBS. Vai ter um processo no meio do caminho até 2033 que nós vamos estar apurando o tributo, dois tributos diferentes, além do que nós já temos. Então, vai ser uma complexidade tão grande. Claro que isso vai vir, toda a informação, ela vai vir a partir da emissão das notas fiscais. As notas fiscais elas terão que ser adaptadas, já estão sendo adaptadas, incluindo novas tags de IBS, de CBS e tal. Isso, quando a gente pensa no cenário nacional, a complexidade ela se torna maior porque cada empresa usa um sistema ERP diferente. Será que o sistema que eu uso hoje ele vai dar conta de adaptar para esse novo cenário? Porque hoje a gente está falando de uma coisa muito mais avançada, porque o projeto mesmo, o Split, ele já saiu dado que ele fala que ele é 150 vezes maior do que o sistema Pix que a gente já tem hoje, que revolucionou o Brasil inteiro em transações financeiras. Então, essa complexidade nós temos que começar a enxergar e já começar a discutir, inclusive, com os fornecedores dos nossos sistemas. Será que eles já estão olhando a reforma ou vai esperar a adaptação? Eu falo muito isso porque, quando a gente pensa agora, a gente acabou de passar por uma mudança recente, que era a mudança que nós sempre queríamos como contadores, que era centralizar as notas fiscais de serviço em um único local, um ambiente nacional. Nós nunca tivemos, foi uma das últimas obrigações a ficar de forma nacional. Nem as prefeituras conseguiram adaptar isso. Então, a gente pega uma prefeitura que tem um baita de um RP por trás, tem prefeitura hoje que a Receita deu um corte agora, se ele não mandar uma tag padronizada, não vai passar nem emissão de nota. Se o cliente quiser emitir direto no portal da prefeitura, ele não consegue. Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade como empresa, nós temos que começar a nos questionar justamente isso. Será que meu sistema está preparado? Eu vou esperar chegar a hora, pagar para ver, e do dia para a noite eu não consigo mais emitir nota nenhuma. Imagina eu fiz uma venda, se eu faço uma venda no e-commerce, online, onde for, meu cliente comprou e eu não consigo fazer a emissão da nota, eu fico travado porque eu não adaptei nada. E, às vezes, o meu fornecedor de sistema nem me comunicou que eu deveria acrescentar um novo campo na nota fiscal. Então, a complexidade disso, eu acredito que vai ser muito grande, e toda vez que a gente começa a discutir, olhar cenários de uma empresa, o prazo, cada vez, ele está encurtando mais. Então, a reforma ela vai ser uma das mudanças que mais vai afetar a empresa, porque o prazo está curto. A gente vê muita empresa aqui, por enquanto, e eu acredito que vai virar um monte de empresa do Simples que não pensou em sistema híbrido, mudar de regime e tal, e ela vai ter um corte gigante de cliente, porque ela vai começar a olhar, do nada, os clientes daquelas empresas vão começar a olhar para ela de uma forma diferente, e isso pode mudar da noite para o dia, e nós sabemos que regime tributário eu não posso mudar quando eu quero, eu não posso mudar ele lá em fevereiro, em março, em agosto, outubro, eu tenho que me planejar antes. Então, eu acredito que, sistemicamente, nós temos que começar a nos questionar, já começar a comunicar. É claro que nós temos grandes players do mercado agora, principalmente sistemas webs que fazem emissão de nota fiscal, que esse pessoal já está totalmente adaptado para essa nova realidade. Mas aquele sistema que ainda é pequenininho, que às vezes atende só o meu nicho de mercado, para mim está tudo bem, ok, me resolve e tal, mas nós temos que começar a questionar esses fornecedores se realmente eles já estão pensando nisso ou não.
Só complementando um pouco o que o Davidson disse, eu acho que na contabilidade hoje a gente é bem privilegiado pensando que internamente a gente tem um setor de desenvolvimento. Então, assim, muito se cria através desse departamento. Então, a gente tem um grupo de estudos acerca da reforma, a gente pensa em conjunto, discute, até por saber que a contabilidade ela não é uma ciência exata, né, como muitas pessoas acham. Ela é uma ciência social. E isso gera muita interpretação acerca da legislação. Então, a gente costuma discutir tudo a todo momento para trazer a melhor solução dentro da legalidade para os nossos clientes e colocar isso também dentro do sistema. O Davidson ele citou um exemplo durante a apresentação sobre a questão dos fornecedores do Simples Nacional de um cliente, que 70% do total dos fornecedores eram do Simples, 10% eram MEIs, né? E apenas 20% eram débito e crédito. Agora, imagine só se esse trabalho fosse feito de forma manual, cara. Ia ser muito complexo, empresa por empresa ter que estudar fornecedor por fornecedor, e imagine só quando chegar ao final do ano, muda de regime e tem que consultar novamente. E o período que a gente tem para tomar a decisão se vai ficar no Simples ou se não, é para o ano todo. Então, a gente toma a decisão esse ano para que a gente tenha um reflexo disso no ano que vem. É importantíssimo estar do lado de quem preocupa realmente. Então, eu acho que é só isso que eu queria complementar. Essa questão tecnológica, que bem disse o Davidson aí, é engraçado que, quando saiu a Lei 214, a gente vem acompanhando algumas notas técnicas, e a primeira nota técnica é que dizia, por exemplo, que o Simples Nacional deveria colocar já para 2026 informações específicas nas notas. Mas isso contrapõe um pouquinho do que a própria Constituição Federal garante ao Simples Nacional, uma espécie de facilidade frente aos demais negócios. E aí, eu falando dessa questão da complexidade e me atendo um pouco mais ao tema que é o Simples, eu começo a perceber que, na verdade, o Simples Nacional, eles estão tentando criar alguns puxadinhos para criar uma espécie de facilidade, até para cumprir o preceito constitucional, desde então. Então, inicialmente, nós tínhamos a previsão, por exemplo, de emitir notas fiscais no Simples Nacional de uma forma com alguns regramentos, e aí eu estou falando de questões sistêmicas mesmo, tá? Tecnológicas. Depois eles voltam atrás, então nós estamos vivendo esse turbilhão de mudanças e de alterações. Agora, nessa seara de setembro, então, quer dizer, setembro vai ser uma data marco para optantes pelo Simples, mas não é só optar ou escolher optar, não é analisar o negócio de maneira geral, ajustar seus sistemas, que, por exemplo, é previsão de que empresas optantes pelo Simples Nacional de serviço, genuinamente serviço, precisarão emitir agora, não mais a partir dos sistemas das prefeituras, como diz o Davidson. Quer dizer, se você, por exemplo, tem um alto fluxo de emissão de notas, em que você dependa do teu sistema, será que o seu sistema ele já está direcionado a emitir as notas de serviço diretamente no Portal Nacional? Será que isso já foi conversado? Nós estamos falando de setembro, falava ali fora, estamos entrando agora em junho, então nós temos um curto período para poder, além de analisar se você se manterá no Simples Nacional, por N questões, como a gente está discutindo aqui, mas também do ponto de vista técnico e sistêmico, será que tudo que o Simples Nacional ele pede e é necessário, você está fazendo? Nós estamos fazendo? Por isso que é importante considerar essas questões todas aí. Uma questão em relação à obrigação acessória que me preocupa, o Haddad deu uma entrevista, vai fazer uns 3 meses, né, que tudo vai ficar fácil agora, vem um modelo tributário maravilhoso o ano que vem, e que não precisa nem de contador, nem nada. Mas a minha preocupação é o quão a Receita Federal vai puxar para si a complexidade do novo modelo. Porque não existe um modelo simples. O Brasil é complexo, as relações brasileiras são complexas, e a gente precisa preencher isso. Então, não tem como no Brasil, um país continental, a gente ter um modelo tributário simples, não tem jeito. Pior do que está hoje, não tem jeito, a tendência é melhorar, mas simples nunca vai ficar. E aí, tudo que a Receita criou hoje, ou tudo que o tributo criou hoje, a responsabilidade de informar ao fisco essa complexidade sempre foi nossa.
Vou dar alguns exemplos. Começou a criar de FAO, a Constituição alterou e falou que na venda não contribuinte, a participação do ICMS já não é mais total para o estado de origem. Então, eu tenho que pagar um pouco para o estado de origem e um pouco para o estado de destino. Beleza. Eles não poderiam resolver entre si? Eu pagava tudo para Minas, Minas combinava com São Paulo e mandava o que é de São Paulo para São Paulo. Ou seja, ele levava a Receita levaria para ela essa complexidade tributária. Não. Nós temos que calcular separado, nós temos que fazer a guia separado, nós temos que informar na nota fiscal, a responsabilidade é toda nossa. E nisso a gente tem N exemplos. Agora, no modelo novo, cada município terá a sua alíquota. Beleza. Eu vou ter que pesquisar o regulamento de cada município? Eu vou ter que ver a lei ordinária de cada município para saber a alíquota lá? Ou vai ter um portal integrado com a API aberta para a gente poder plugar lá e na hora que o nosso sistema for emitir, ele vai lá e busca a alíquota? Então, ainda não se sabe o quão a Receita, né, o quão a administração tributária vai trazer para ela as complexidades do novo modelo. E eu estou cada dia mais descrente de que ela vai fazer o que ela, pelo menos, falou até agora que vai fazer. A apuração assistida até agora não deu nem as caras, né? Saiu agora o regulamento, que veio se lerdar maior do que a lei do PIS e da COFINS antiga, então, ou seja, veio bem mais complexo do que a legislação que a gente tinha antes. Tem a questão da prova de pagamento, né? Eu só posso acreditar se meu cliente, se meu fornecedor pagou o tributo. Quem tem que verificar isso? Eu tenho que verificar se o cara pagou, pedir a CND para ele, pedir a guia para ele, para eu ter certeza do creditamento, ou não. A Receita vai verificar e vai disponibilizar para mim na apuração assistida o quanto eu tenho de crédito líquido e certo. Então, a gente ainda não sabe como vai ser isso, né? Então, pode ser que tenha muito mais obrigação acessória que a gente não tem hoje a vir, ou pode ser que não. Lembrando que o modelo anterior ainda existe, o ICMS ainda existe até 2032. Então, o SPED fiscal continua, nota fiscal modelo 55 continua, remessa para conserto, remessa para demonstração de FAO, inscrição de substituto, isso continua até 2033, 32. Então, a gente tem que conviver com a dificuldade de hoje, mais as dificuldades que vão vir do novo modelo. Então, a gente tem um período turbulento para frente aí, e eu estou esperançoso, né? Quero ver como a Receita vai trazer a complexidade do novo modelo. Repito, o quanto ela vai puxar para si e o quanto ela vai jogar no colo do contribuinte. Alguém tem alguma pergunta, algum ponto? Quer fazer alguma observação? Podemos seguir? A gente está falando de uma forma genérica, todo o Simples Nacional, mas a gente vai ter uma distinção em alguns momentos, uma situação apartada em alguns momentos e setores que serão mais impactados, outros menos impactados no que tange IBS e CBS. Então, eu queria uma visão de vocês em o que vocês estão enxergando, quais as empresas, os setores que vão sofrer mais, quais vão sofrer menos, pegando uma ótica geral aí de tudo que está acontecendo. Em termos de percentual de carga tributária, a promessa é que a gente não tenha um aumento da carga tributária, mas a gente vai ter uma distribuição diferente. Então, em termos de carga tributária, eu acredito que indústria, distribuidor, vai ter até uma redução da carga tributária atual. A galera da prestação de serviço, que está no lucro presumido, vai ter um leve aumento, e a galera que está no Simples e que atende o B2B, vai ter um aumento pesado. Então, assim, acredito que a prestação de serviço vai ser onerada e a atividade mercantil vai ser desonerada. Pelo menos pelas contas que a gente está vendo e informações que a gente está vendo até hoje, mais ou menos nessa linha. Mas eu estou falando de um geral. Eu posso ter uma indústria que vai ser onerada. Por quê? Porque os fornecedores dela são todos do Simples Nacional. Vou dar um exemplo lá, o pessoal da Evidência em Campanha. Ó,
pessoas, costureiras que terceirizam o serviço com vocês, todas são do Simples, todas são do MEI. Esse pessoal não vai te gerar crédito. Você vai ficar com insumo sem crédito, a carga tributária vai crescer. Então, cada caso é um caso, né? Voltando para o meu umbigo e pensando na contabilidade. A gente atende clientes do Simples que não vão querer crédito ou não vão necessitar do crédito, e atendemos clientes que não é Simples, que vão precisar do crédito, beleza? Então, eu tenho que ter um modelo misto, o Luiz Fernando citou bem, o Bruno citou bem na apresentação, para eu atender toda essa galera, beleza? Até aí tranquilo, né? E hoje eu já tenho uma carga tributária, então eu tenho lá, sei lá, 15% de carga tributária. Eu vou adicionar o IBS, eu vou passar a ter 18% de carga tributária. Aumentou 3 para mim? Aumentou, beleza. Só que o meu cliente vai passar a ter 9 de crédito, que ele não tinha antes. Então, é possível que eu renegocie com o cliente esses 3% que eu vou ter de carga tributária, porque ele vai pagar 3 a mais para mim, eu vou dar 9 de crédito para ele. O custo vai ficar mais barato. Cabe a mim entender essa conta, fazer essa conta e mostrar para o cliente que o custo dele não alterou. E eu vou ter a ponta de cá. Os meus fornecedores hoje são quais? A maioria do meu custo, em suma, é mão de obra, que não me gera direito a crédito. O que não é mão de obra? Quem fornece esse serviço para mim hoje? Esse pessoal fornece, ele é do Simples, ele é MEI, ele é lucro real, lucro presumido. Que tipo de renegociação ele vai querer fazer comigo, né? Porque cada um vai olhar para o seu umbigo. Qual que é a carga tributária dele? Vai mexer ou não? Ele vai querer repassar alguma coisa para mim? Eu vou poder acreditar ou não? Então, assim, você tem que analisar a atividade, o nicho de clientes, o nicho de fornecedor, né? Se a tua carga tributária fora do modelo do Simples hoje ou no modelo híbrido vai ser aceitável ou não, se você vai ter que ter aumento de preço, se os seus clientes são sensíveis ou não ao aumento de preço, se o contrato que você tem com o seu cliente de 24 meses permite alteração no preço ou não. Então, assim, tem diversas preocupações que a gente tem que ter e que é coisa que a gente não consegue resolver em um mês, né? A gente tem que já se antecipar, já entender qual é o impacto para mim, né? Para a gente poder fazer. E não adianta a gente esperar o contador ligar e falar alguma coisa, né? Nós, da contabilidade, nós não vamos dar conta de fazer planejamento para todos os clientes nossos, né? A gente está trabalhando com tecnologia para poder chegar a uma estimativa da nova carga tributária. O cliente vai receber esse relatório nosso com a estimativa da nova carga e vai olhar. Ó, minha carga nova é 10, hoje é 8, então vai subir 2. Beleza, eu consigo me virar aqui? Ó, não consigo, eu preciso de um modelo que chegue perto dos 8. Aí ele vai me acionar para a gente poder fazer um estudo de troca de fornecedores, de opções mais viáveis e etc. Então, assim, cabe ao empresário estar preocupado com isso e correr atrás do seu problema, né? A gente não consegue correr atrás do problema de todo mundo. A gente está aqui disponível para ajudar, mas a conscientização tem que ser da empresa, não tem jeito. É algo que eu conversava com o Luiz Eduardo, agora na hora do café, é que muitos clientes andam perguntando para a gente, clientes que têm regime especial de ICMS, e aí vai acabar, não vai, né? A gente sabe que em 2033 é um novo modelo. Mas lembrando que a gente tem 2 momentos. Já o ano que vem, que vai entrar a CBS, depois, em 2029, que começa a acabar gradativamente o benefício. Indiscutivelmente, a carga vai aumentar e muito para essas empresas, né? A gente está falando de empresas que pagam 2% de ICMS ou até mesmo não pagam ICMS, devido ao benefício fiscal do setor. Então, muitos vão sofrer demais da conta. A gente tem empresas de confecção de modelo, de modo geral, não só como evidência, mas também de EPI, onde a maioria das costureiras, tudo MEI. Então, esses não vão dar crédito e a carga vai subir e muito. Quem me conhece sabe, eu tenho um costume de parar num bar, no caminho da minha casa, e ontem eu parei lá, e conversava com o dono, me tornei amigo, faço isso há mais de 13 anos, escrevi uma dissertação de mestrado lá, e eu conversava com ele e falava, vamos pensar no seu negócio aqui. Veja bem, se o Brasil ele propõe a ter um Simples Nacional mais simples, mas olha o cenário que a gente tem agora.
a gente vai ter o cenário, ou seja, a Lei 123 não foi revogada. Nós vamos ter um cenário onde eu posso ter a obrigação de pagar, modelo híbrido, pagar a CBS e BS por fora, e aí eu vou usufruir, manter-me no simples para poder, sei lá, de alguma maneira usufruir do benefício que é a folha, os 20% patronal. Mas, no caso dele em específico, por exemplo, ele tem uma operação de bar-restaurante, ou seja, temos uma redução, um regime específico para isso. Ele também faz venda de carne, isso é a alíquota zero. Veja bem, ele também tem outros produtos ali. Então, a verdade, pessoal, é que você, como empresário, precisa profundamente conhecer o seu produto, a forma que você opera. Talvez pequenas mudanças operacionais vão te levar para um lugar com a maior rentabilidade que vai te fazer ser diferente no mercado. Como diz o Felipe, essa análise profunda é sentar, olhar para a sua lista de produtos, para a sua forma de gerar os produtos, tá certo? Ele dizia, por exemplo, que, Joel, beleza, eu vendo carne. Se eu vender carne no contexto de bar-restaurante, eu tenho uma redução de 40%. Mas se eu vender carne por si só, eu tenho alíquota zero. Ou seja, qual é o impacto que isso, em regra, teria na formação do preço ali da alimentação pronta e da carne? Quer dizer, a mesma carne que ele vende a alíquota zero, ele pode vender no modelo preparado. Como é que o sistema ele vai fazer isso? Voltando no assunto anterior. Como você vai conseguir criar uma forma de OP para poder segregar esse tipo de situação? Isso parece uma bobeira, mas é o que pode te salvar frente aos seus concorrentes, por exemplo. E eu estou falando, pessoal, de um modelo de simples. Uma empresa optante pelo simples. E essa análise ela precisa ser feita até setembro. Veja bem, nós temos 3 meses completos para realmente ter a condição de escolher da maneira adequada. Se não, talvez o lucro presumido seja o melhor modelo ou lucro real. Então, nós estamos vivendo um momento no Brasil onde, inicialmente, se desenhou um Simples Nacional para ser simples. Com a reforma tributária, sinceramente, o simples ele está extremamente complexo. Extremamente complexo. Muito complexo. E aí, não é só a reforma do consumo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo outras questões tributárias que precisam ser correlacionadas nessa história toda. E aí, cabe a pergunta como a gente está fazendo, como nós estamos nos movimentando para poder resolver essa questão. Eu falava com um amigo ali fora, leva a sugestão para dentro da sua empresa, talvez começar a criar uma espécie de rotina para discutir a sua operação desde já. Uma espécie de comitê para que, de fato, vocês comecem a ser letrados na reforma tributária no negócio de vocês. É legal. Vou dar um exemplo de complexidade do novo modelo. Material de limpeza para público de baixa renda é alíquota zero. E aí? Isso vale para o Simples também. Estou lá na ponta do PDV, no caixa do supermercado, e estou vendendo material de limpeza. Eu vou olhar para a cara do caboclo e falar, você, eu acho que é de baixa renda, então você zero. Mas você tem cara de riquinho, então eu vou tributar. Funciona assim? E aí? Vou ter que identificar o CPF do cara? Vai ter um cadastro nacional das pessoas de baixa renda? Eu vou parar o caixa para pesquisar se você é de baixa renda ou não, você vai estar com esse constrangimento. Agora imagine só o cara de baixa renda, tem o CPF cadastrado, ele compra 15 começou mil a comprar por para todo mês. mundo. Ele vai perder o cadastro dele de baixa renda. Gente, não tem como isso ser simples. Vai ser complexo, não vai ter jeito. Ou eu vou pegar as minhas vendas depois que eu vendi, depois que eu destaquei lá na nota fiscal, no final do mês eu vou levantar o que eu vendi para baixa renda e vou ter um crédito presumido para compensar isso. Não sei. Então, assim, isso vai valer para todo mundo. A Constituição, essa previsão está na Constituição, então vai valer para Simples também.
como que vai ser a minha apuração do DAS nas vendas de material de limpeza para público de baixa renda. Vai aplicar, entendeu? As regras que a gente tem de redução de 60%, de 70%, vai ter que aplicar para o Simples, porque essa regra vem da Constituição, é uma lei acima do Simples Nacional. Como que vai ser isso também, a gente vai ter que entender. Então, assim, uma máxima que eu falo bastante. Eu tenho que entender de nível intermediário, ou até, quando eu digo estou falando a contabilidade, tem que entender de nível intermediário ou até avançado de todos os tributos, de todos os setores. Mas o dono da empresa, ele tem que ser expert no tributo dele. Ele tem que me dar aula no tributo dele, porque isso vale dinheiro para ele. Então, o dono de empresa, o proprietário, que não está preocupado com questão tributária, está deixando para o contador resolver, ele certamente está perdendo dinheiro. Quais os próximos passos? Quais as decisões? O que o empresário tem que fazer a partir de agora? A gente já falou, né? Em vários momentos, em várias falas, a gente já citou isso, mas o que realmente o empresário precisa, na prática, fazer a partir de agora? Assim como a gente já contextualizou, né, na apresentação, a ideia é ter o diagnóstico na mão, né? Entender realmente quem são os fornecedores, para quem está vendendo, se dá para dividir o negócio ou não, olhar a Lei Complementar 214 de 2025 e ver se os seus produtos se encaixam em algum dos anexos de redução, se 60, 40, se alíquota zero, enfim, e colocar isso em prática na empresa, né? Todos os departamentos vão precisar se reunir, se comunicar, discutir de onde eu compro, se esse preço é justo que eu estou fazendo na venda, se a gente vai sair perdendo, se a gente vai sair ganhando. E lembrando que a gente vai ter, para quem é simples, a gente precisa tomar essas decisões até setembro. Lembrando que talvez pode se alterar, a gente tem um prazinho a mais até novembro, né, para decidir se híbrido ou se não, alterar a decisão de setembro, mas é até novembro. Então, a gente precisa e está na hora disso, de fazer todo esse levantamento. Até novembro, eu tenho que ter a certeza qual é o melhor modelo para mim. Então, a preocupação para agora é planejamento. E o planejamento pode começar com um trabalho nosso, que é fazer conta, mas ele é só o início. Você vai ter que mudar a sua política de compras, mudar a sua política de vendas, mudar a formação de preço. Uma coisa que a gente não comentou aqui. Imagina eu formando preço com o ICMS, que está fora da base do IBS e CBS, mas o IBS e CBS está na base do ICMS. Então, a formação de preço vai virar uma coisa de maluco. Vocês verem, se pesquisar na internet, as planilhas que tem de formação de preço na transição da reforma tributária, é um negócio que é para matemático mesmo, para entender aquilo. Então, nós temos que preocupar. Fiz as contas, meu cenário vai ser esse, é o início do planejamento. Qual que é a minha política de compra, qual é a minha política de venda, como é que é o meu comercial, como é que é a minha conscientização com o cliente, como é que é a mudança dos contratos, como é que é renegociar isso, como é que é trabalhar com todo mundo. Então, assim, a gente tem muita tarefa e o tempo que tem para o fim do ano é pouco. A gente tem que correr. E em função dessa transição, é engraçado que nós vamos, pensando no Simples Nacional, ainda bem que tem 2 períodos aí, a gente vai poder fazer essa seleção por semestre, porque, veja bem, nós vamos começar 2027, num cenário que possa ser o mais adequado, mas, por exemplo, talvez lá em 2029, com o advento efetivo ali da IBS, a regra mude. Talvez ser Simples Nacional genuíno seja realmente, por mais que aumente lá a sua carga, mas no fim seja melhor. Então, esse acompanhamento, ele não é, beleza, fiz um planejamento tributário em 2026, com um cenário totalmente inconforme ainda, mas aí você entra em 27 com um cenário X, mas aí muda o segundo semestre, é Y, e assim, pessoal, vai ser até 2032. Mas, logicamente, as novidades que o legislador ele gosta de trazer. Mudando um pouquinho a questão da obrigação acessória, te obrigando a colocar uma tag a mais lá na nota fiscal, aumentando um pouquinho na sua obrigação acessória de maneira diferente. Isso vai acontecer, ou seja, esse acompanhamento ele não pode ser tratado de que nós temos um prazo até setembro. Na verdade,
na minha cabeça, nós vamos continuar acompanhando a saúde tributária da empresa, no mínimo, de maneira próxima, até 2032. Para depois a gente acompanhar se realmente só os ajustes que necessariamente virão. Eu acho que é isso aí. Ô, Joel, até para contribuir um pouco, eu acredito que os próximos passos, eu acredito que o primeiro passo que a gente precisa agora, até um pouquinho antes do planejamento que o Felipe falou, é nós fazermos um diagnóstico. Porque, exemplo, se eu for no médico, o médico não vai sair fazendo uma cirurgia em mim sem fazer uma análise antes. Então, ele pede, primeiramente, uma série de exames para depois ele ter a certeza do que fazer. O que nós estamos elaborando, que eu já comentei, é a ferramenta de diagnóstico. Porque aquele perfil de empresa que talvez ele está em alerta máximo ali, que ele vai ser afetado, é fato que a gente já vai ter que entrar com esse planejamento de cara, porque vai ser necessário ele ter que optar por alguma coisa, principalmente se tratando de indústria. Às vezes eu vou ter que trocar meu fornecedor. Como que o fornecedor troca o seu fornecedor de insumo? É um negócio complexo. Não é simplesmente eu comprar um produto que já existe no mercado de outra pessoa. Então, eu acredito que o primeiro passo que a gente deva fazer, que nós devemos fazer, um pré-diagnóstico, acender o alerta, é alerta mesmo agora, já vai ser afetado, porque dá para a gente ver. Se a gente olhar a atividade da empresa, se eu olhar a operação da empresa, para onde ela vende, o que ela faz, olhar se ela for uma empresa que produz ou que revende produtos, seus produtos, o seu serviço que ela presta, automaticamente a gente já consegue ter uma ideia do impacto que ela vai ter. É claro que é um pré-diagnóstico agora, para a gente já, até para dar um foco no nosso trabalho de planejamento, porque ele já vai dar um alerta, ó, pode ser que esteja afetando tal produto. Se a empresa tem um mix de produtos, se eu pegar um supermercado da vida, ela tem um mix de produto. Um produto vai ter uma tributação de uma forma, outro de outro. O outro tem benefício de redução, o outro não tem, o outro tem alíquota zero e tal, e por aí vai. Então, eu acredito que nós devemos fazer já para ontem, a gente tentar já fazer um diagnóstico. Até o Felipe falou bem, quem quiser já nos procurar para fazer um pré-diagnóstico, pode nos procurar, que aí a gente já acerta o grau que nós vamos ter de impacto e a tendência é que nós avançamos por um planejamento mais assertivo. Porque não vai existir nada no mercado que, gente, coloca a nota lá, está pronto o planejamento, faz isso aqui desenhou todo o cenário. Não existe, a gente sabe. O planejamento ele é de acordo para aquela empresa. E, às vezes, aquela empresa que tem a mesma atividade da outra, cada um vai ter um planejamento diferente. Então, depende do perfil para adentrar num planejamento mais assertivo para cada atividade. Para encerrar a participação, queria deixar a palavra aberta, se vocês quiserem comentar algo relevante que não foi falado ainda, podem ficar à vontade. Queria agradecer a presença, a participação de todo mundo, desejar boa sorte aí, porque a gente vai precisar. Só que não é só sorte, não. Toda hora que o problema chegar, ele tem que nos encontrar trabalhando para resolvê-lo, né? Então, é isso. Muito obrigado. A gente fica aqui à disposição, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, algum ponto, mais alguma situação. Caso não, Deus abençoe. Um bom final de dia, um bom fim de semana aí para vocês. Gonna look it, even look, you gotta make your own break. It's my